Deputado, mudando mais uma vez de assunto, mas aproveitando a sua presença aqui no programa de hoje. É o seguinte, falar um pouco de política mesmo, assim, eleição. Renan Santos, que é o candidato do seu partido à presidência da República, ele tem aparecido nas pesquisas de intenção de voto, aparecia com 1%, depois com 3%, 4%, 7,5%, e até, eu vi aí quem fale algumas pesquisas em 17%. O envolvimento... Se eu pergunto ao senhor, o envolvimento, isso especialmente entre os jovens, né? Entre os jovens, que ele parece ter um recorte, uma aceitação especialmente grande. Inclusive, nós o entrevistamos aqui no programa não faz muito tempo. Mas eu pergunto ao senhor, o envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro, o senhor diria que favorece diretamente o seu candidato? O senhor acredita que o voto antissistema tende a se manifestar com força nas últimas semanas antes das eleições? Olha, o envolvimento do Flávio com o Worcaro, na realidade, beneficiaria o Flávio e não nos ajudaria em nada. Agora, o fato desse envolvimento se tornar público, aí sim, isso nos beneficia, porque escancara a corrupção, né? O Flávio era um ladrão que deveria estar preso há muito tempo, desde que participou do rachadão da Assembleia Legislativa, comandado pelo PT, de André Ceciliano, com o auxílio de Flávio Bolsonaro. Não foi preso porque o governo de Jair vendeu-se, né, para o Centrão e para o Supremo Tribunal Federal para salvar a pele do filho. E agora fica tudo muito escancarado que no maior escândalo de corrupção do país, no qual o próprio PT, o Lula está envolvido, recebendo o Worcaro no Palácio do Planalto secretamente, colocando o presidente do Banco Central para servir cafezinho, o ministro de Minas e Energia para tratar dos projetos pouco republicanos na área de mineração do Worcaro, PT da Bahia também, com a amizade conhecida com Augusto Lima, com o uso do Crédito Sexta, que se espalhou pelo Brasil e depois se transformou na participação dele no Banco Master, enfim. Tudo isso, né, mostrar que Flávio Bolsonaro, Lula, PT e PL estão envolvidos na mesma sujeira, no mesmo escândalo, que é o maior escândalo de corrupção da história do país e já superou o Petrolão. O Worcaro está falando já em devolver 60 bilhões de reais. 60 bilhões. Ninguém no Petrolão chegou perto disso. Ele tem lá, vou tirar da poupança 60 bi para devolver. É uma loucura isso, inacreditável. Não, o Worcaro tem na conta corrente dele mais do que 99% dos municípios brasileiros, né? Então é esse o nível do quão grotesco foi o roubo. E ele também teve a pachorra, aproveitando que você, assim como eu, se indignou com isso, ele teve a pachorra no acordo de delação, ele ofereceu pagar 40 em 10 anos. Ou seja, olha, eu admito que eu roubei 40 bilhões de reais, mas eu pago 4 bi por ano, os outros 36 eu deixo rendendo, eu invisto com os dividendos do meu roubo, eu continuo rico e devolvo o grosso do roubo sem aquilo que ele me rendeu. Aí depois ele oferece mais 20 bi, ou seja, ele tinha roubado mais 20 que ele ainda ia esconder do acordo de delação inicial. Por isso que às vezes algumas pessoas falam, pô, a PF não aceitou a delação dele, né, porque tá querendo blindar a pessoa. Não, a PF tá certa, porque ele não tá entregando ninguém importante e ele ainda tá tendo a cara de pau de esconder dinheiro. A PF tem que aceitar acordo, primeiro, que siga a lei, e a lei diz que colaboração premiada exige que você entregue alguém que esteja acima de você. Ele tem 60 bi, ele precisa entregar alguém que tem ou poder político ou poder econômico acima do dele. Ele precisa entregar ministro supremo, ministro de Estado, presidente da República, senador, deputado, senão a delação não vale. E ele precisa devolver tudo aquilo que roubou. Então a PF está correta em exigir mais do Worcaro para fechar qualquer acordo. Então, em suma, o fato dos dois principais candidatos estarem envolvidos e de nós sermos o único grupo político que tem completa liberdade para falar de Worcaro, para falar de Banco Master, isso, sem dúvida nenhuma, nos dá a vantagem, que é a vantagem de ser honesto, e essa honestidade está aí à luz do dia. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.